Bom, queridos, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de São Mateus. São Mateus. Mateus foi um apóstolo de Jesus, apóstolo do Cordeiro, um dos 12 apóstolos do Cordeiro. Há 4 categorias de apóstolos. Primeiro categoria, o apóstolo supremo, Jesus Cristo. Segunda categoria, os apóstolos do Cordeiro, os 12. Terceira categoria, os apóstolos de fundamento, aqueles que lançaram a doutrina, e nela está apóstolo Paulo, junto com os apóstolos do Cordeiro. E a quarta categoria são os apóstolos enviados, apóstolos ainda enviados por Deus, porque apóstolo no grego significa enviados, não os apóstolos de títulos, né? Mas os enviados, aquelas pessoas que ainda estão se movendo na direção do Espírito Santo, na orientação do Espírito Santo, sendo levados, sendo enviados pelo nome de Jesus. Então, São Mateus, capítulo 7, versículo de número 24. O irmão Plínio está também na assistência, ele está ali no gerador de caracteres, na projeção. Eu vou ler nas escrituras, mas atrás de mim tem, eu vou deixar você ver ali, mas eu vou ler pelas escrituras. Diz assim, capítulo 7, o versículo 24. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras, veja, sendo assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras, havia as palavras de Moisés, a lei, dos profetas, está na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, os profetas que faziam a lei vigorar, que falavam em nome de Deus, e os salmos, lei, profetas e salmos. E agora Jesus se manifestou. Jesus foi batizado no Rio Jordão, se apresentou, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi apresentado. João Batista dava testemunho dele quando dizia na beira do Jordão: eu batizo vocês com água para remissão de pecados, mas já virá um após mim que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo, e eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Isso era o que João dizia. E ele dizia: arrependam-se, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Essa era a mensagem de João Batista. E ele dizia: pois aquele que me mandou batizar com água também mandou dizer essas coisas. Então Jesus aparece a João Batista, e quando João Batista o vê, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João vai ao encontro dele, e João o batiza, o Espírito Santo desce sobre ele na forma corpórea de uma pomba, o céu se abre, uma voz rasga o céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, ou em quem eu tenho prazer. E aquele momento era o lugar mais baixo
mais baixo sobre o nível do mar, mais baixo do nível do mar, lugar baixo mesmo, a voz de Deus diz: este é meu filho amado. Porque o lugar alto foi no monte da transfiguração, pela segunda vez, este é meu filho amado. Tanto no lugar baixo como no lugar alto, ele era o filho amado. Então, Jesus agora vai para o monte, para o deserto pelo Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo. Quando ele volta de lá, 40 dias depois, já provado, passado, em xeque, num teste, então ele começa o seu ministério, começa a angariar discípulos, começa a angariar ou chamar pescadores, e as multidões já começam a segui-lo por causa dos milagres, dos sinais. E agora então Jesus está assentado no monte, numa pedra, no monte das bem-aventuranças, que o que eu estou lendo agora começa no capítulo 5, onde Jesus está assentado no monte das bem-aventuranças. E Jesus então agora ele diz, depois de passar pelo capítulo 5, 6, terminando no 7, ele diz: assim todo aquele que ouve estas minhas palavras. Veja, não as de Moisés, não a dos profetas, nem a dos salmos, mas as minhas palavras. E as pratica. Entenda, a graça, ela te ensina, a graça nos ensina a crer de forma correta. E quando cremos de forma correta, fazemos de forma correta. Fazemos da forma certa. Porque quando cremos, quando eu creio, quando você crê, meu irmão, estando em casa, estando no trabalho, estando na roça, no campo, em qualquer lugar, num avião, no metrô, debaixo da terra, debaixo das águas, mergulhando. Quando você crê, quando eu creio, quando cremos de forma correta, pelas instruções dadas pelos mestres, os verdadeiros mestres das Escrituras, pelo Espírito Santo, quando cremos de forma correta, praticamos de forma correta. Então, quando ouvimos as palavras de Jesus, Jesus está dizendo, todo aquele, está no singular. Veja, Jesus está tratando no singular. Jesus não está tratando na pluralidade. Jesus não está tratando com aglomerações. Ele estava diante de uma aglomeração, de uma multidão, mas Jesus está tratando agora no singular. No singular. Quando vamos para o esporte, existem modalidades esportivas que elas precisam de sincronismo. Elas precisam de sincronismo. Já há algumas modalidades que não precisam de sincronismo. Mas existem modalidades que elas precisam de um sincronismo, de um exatismo. Porque se um sair fora,
É como as notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Se um está ali diante de uma partitura e o outro também com a mesma partitura, mas se uma nota tiver trocada, na da direita existe o ré, mas na da esquerda, no lugar do ré, está o dó. Saiba você que na hora que você ouvir a melodia, o instrumental fica fora, porque há uma nota fora. Há uma nota. Então Jesus ele está tratando no singular, e ele está dizendo: assim todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Veja, ele trata no singular e diz: aquele que ouve e as pratica, ou as põe em prática. Quem ouve e põe em prática. Aquele que ouve e põe em prática. Aquele que ouve e que põe em prática. Veja, está no singular. Então, quando nos é ensinado a crermos de forma correta e passamos a praticar de forma correta, nós não precisamos ser policiados por ninguém. Eu não preciso ser nenhuma polícia de crente. Eu não preciso vigiar você. Eu não preciso ter vigias. Porque os vigias existiam na lei. Porque na lei, somente com 2 ou 3 testemunhas era aceito uma acusação. Um homem ou alguém só era considerado adúltero quando havia testemunhas, os vigias. Mas na graça, nas palavras do Senhor Jesus, e está aqui na bem-aventurança, ele diz: ouvistes o que foi dito na lei sobre o adultério, mas agora eu digo: aquele que olhar e desejar, pecou, cometeu um adultério. Veja, Jesus está descartando os vigias. Jesus está descartando as testemunhas. Porque todo aquele que ouve as minhas palavras, Jesus dizendo, e as põe em prática, aquele que ouve e põe em prática, aquele que ouve e põe em prática. E muitas das vezes, irmãos, somos experimentados, somos levados. E eu vou tirar esse muitas das vezes, eu vou colocar, irmãos, constantemente, do momento que acordamos até ao dormirmos, ao deitarmos, somos provados. Passamos pelo crivo da prática daquilo que ouvimos através de mestres das Escrituras, do Espírito Santo. Somos levados. Só existem 3 dias: o ontem, o hoje e o amanhã. O ontem já foi, você não pode voltar nele.
O amanhã pertence a Deus, não a você. Você não sabe se chegará no amanhã. Porém, se você chegar no amanhã, ele deixa de ser amanhã para você e se torna o seu hoje. E esse dia, que é hoje, se torna o seu ontem. E assim vai. Passado, presente, futuro. Ontem, hoje e amanhã. Ontem, hoje e amanhã. Passado, presente e futuro. Então, desses 3 dias, as Escrituras dizem: passado já foi, o hoje nos pertence, mas o amanhã pertence a Deus. Então, irmãos, que vivamos o nosso hoje com intensidade. Que vivamos nas Escrituras de fato e verdadeiramente as Escrituras. Jesus disse: assim todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Veja, ouvir as palavras, os ensinamentos de Jesus, não de Moisés, nem dos profetas. Preste atenção, irmãos. Hoje, os púlpitos estão infestados de ensinamentos da lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. Não das palavras de Jesus. Jesus está dizendo: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Eu volto a dizer, os púlpitos têm mais ensinamento de Moisés, dos profetas e dos salmos, enfim, de todo o antigo pacto, do que da nova aliança. Da aliança de sangue, da aliança do Cordeiro, ou da doutrina cristã. Há uma escassez muito grande de ensinamentos genuínos, verdadeiros da doutrina cristã, da doutrina da igreja imaculada, da igreja santa, irrepreensível, sem mácula, sem ruga, dessa igreja, os ensinamentos dela. Há uma escassez muito grande de ensinamentos genuínos das palavras de Jesus, para que a igreja venha praticá-la, ou você venha praticá-la, porque ele está tratando no singular, porque a palavra de Jesus, ela trata no singular, ela trata comigo, ela trata com você. Então Jesus, ele
assentado no monte das bem-aventuranças. Ele ministra as bem-aventuranças e traz mais outras palavras, outros ensinamentos. E ele está resumindo o que ele disse. E agora ele diz: então todo aquele é no singular. Porque a minha vivência, a sua vivência em Cristo, como discípulo de Cristo, não é no prédio, não é num caixote de alvenaria, com pé direito de 6 metros de altura, de 3, de 10, com galerias. Não, não. Mas é em casa, com a esposa e com os filhos, é na escola, é no trabalho. Se você é patrão, é na sua vivência com os seus funcionários. Se você é funcionário, com o seu patrão. Você sendo pai com os seus filhos com você. É a nossa vivência. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então, Jesus ele vai trazer algo interessante, algo profundo, nos versículos que se seguem. Ele diz: será comparado, Jesus será comparado, veja bem, se eu estou entendendo, se eu entendi, se eu compreendi, Jesus diz, ele será comparado. Será é passado, presente ou futuro, Plínio? Será. Charles, passado, presente ou futuro? Júnior. Será. Passado, presente ou futuro? Será. Então Jesus está dizendo que se ele ouve, se você ouve, se eu ouço, se nós ouvimos e praticamos, seremos comparados. Seremos comparados a um homem sábio. Veja, quem ouve e pratica, ouve e pratica, ouve e põe em prática, ouve e põe em prática, ele será comparado ao homem sábio. Se você voltar em Provérbios, se você ler Provérbios tem uma gama de versículos, de textos falando sobre sabedoria. E alguns versículos isolados aonde a palavra sabedoria ela aparece. E eu gosto de 2 versículos sobre sabedoria que deriva de um sábio, que diz assim: o tolo, você conhece ele quando ele fala. O tolo, você conhece ele quando ele fala, ele abre a boca. Quem é o tolo? O ignorante, o que não tem conhecimento de causa. Tem muita gente tola nas escrituras, tola, mas tola mesmo, concernente à lei e à graça, o velho pacto e a nova aliança, tola. Então é um conselho das próprias escrituras. E o segundo diz assim: porque até mesmo o tolo se passa por sábio quando ele fica calado, quando ele fica em silêncio, quando ele não abre a boca.
Isso é Provérbios. Então veja bem, o tolo se conhece quando ele fala, quando ele se expressa, mas ele se passa por sábio quando ele fica calado. Ele não entra em assuntos que ele não conhece, ele fica ouvindo. E hoje há muito tolo, muito ignorante concernente às Escrituras. O apóstolo Paulo, se não me engane aqui, ele fala sobre isso. Eu ia falar Hebreus, mas eu não vou falar, mas ele fala assim que aquele que discorre de um assunto que ele não tem entendimento, que ele não conhece, ele é menino. Dá para você procurar isso aí, Plínio? Aquele que discorre de um assunto, e ele fala de algo que ele não vive, ele não conhece aquele assunto, ele é menino. E ele não serve para ensinar. Eu acho que é Hebreus. Então são palavras do apóstolo Paulo. Então, Jesus está dizendo assim, ó, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio. Veja, quem ouve e pratica, ele é comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E aqui então, quando a gente ouve as mensagens, diz assim, quem é a rocha? A rocha é Jesus. Então nós dizemos assim, a pessoa que se firma em Jesus, que ouve as palavras de Jesus. Pode ser. Mas Jesus, ele está fazendo uma comparação realmente de uma pessoa que está construindo uma casa sobre um solo instável, como é que é? Um solo firme, que não se abala. Jesus está dizendo, olha, quem ouve as minhas palavras é semelhante a esse construtor que está edificando a sua casa sobre rocha. Hoje nós temos uma tecnologia diferente. Hoje existe as brocas, existe, as sapatas, as vigas baldrames, existe as ferragens, e dependendo da estrutura do que vai ser construído, os edifícios, é tudo hoje calculado pelos engenheiros, tudo é medido, pesado, é tudo calibrado, é tudo na matemática, para as grandes construções hoje. Os sábios e entendidos. Porém, quando alguém não é sábio e entendido na questão de engenharia, o que acontece com esses grandes empreendimentos? Eles caem, eles não permanecem em pé, prédios caem, pontes caem, entende? Crateras se abrem, porque não foi medido com sabedoria. Então, Jesus está dizendo, olha, o homem que ouve as minhas palavras e as pratica, ele é como o sábio que edificou e que constrói, porque edificar no grego é construir, constrói sobre a rocha. E aí Jesus diz, olha, caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram
com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Eu vou conjecturar, mas eu acredito que Jesus, quando estava dizendo isso, acho que ele pensava em Jó. Ele tinha toda a história de Jó, até porque conhecia, né? Porque Jó não era assim, irmãos. Olha, se você pega o primeiro capítulo, segundo da história de Jó, aqui Jesus está dizendo: e caiu a chuva. Com Jó caiu chuva? Caiu chuva de fogo. Caiu chuva de fogo. Vieram as enchentes com Jó? Não. Mas vieram os bandidos, ladrões, e roubaram os seus animais. Sopraram os ventos? Soprou, derrubando as casas aonde os seus filhos estavam, a casa, matando todos eles, os filhos, genros e noras, netos, matou tudo, ao ponto de sobrar somente Jó e sua esposa. E bateram com violência contra aquela casa. A casa de Jó foi agredida com violência? Foi, querido. Ao ponto de no final a esposa dele dizer: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó estava enfermo, cheio de feridas, morar no lixão, seus amigos já não acreditavam mais nele. 3, porque havia 4 amigos, porque permanecia em silêncio. O amigo da fornalha, o 4º homem da fornalha. 3 estavam ali. 3. E os 3, cada um feriu um ponto das áreas de Jó. Mas Jó estava com a sua casa, sábio. Tanto é que o próprio Deus, meu irmão, minha irmã, deu testemunho sobre Jó. Satanás vê o meu servo Jó, como ele é fiel, como ele é íntegro, como ele é reto. Veja, irmãos, o próprio Deus, o nosso Pai, está dando testemunho de Jó. E agora aqui está Jesus dizendo: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, todo aquele que ouve e as pratica. As palavras de quem? De Jesus. Não da lei, dos profetas, nem dos salmos, mas de Jesus. E o que Jesus disse e o que ele está dizendo. Quando ele usa João, o último apóstolo, para escrever o Apocalipse, nas 7 cartas que ele envia às igrejas da Ásia Menor, ele, aquele que tem o castiçal, aquele que tem o candeeiro, aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que tem uma espada afiada que sai da sua boca, ele disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que você tem ouvido, irmão? O que tem sido a sua fonte? O que tem alimentado você nesses dias de pandemia? A Rede Globo, a novela, filmes, ou a palavra, ou o Espírito Santo? O que tem nos alimentado? Os prazeres, as farras, as viagens? O que tem alimentado você? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus disse: então, aquele que ouve e pratica as minhas palavras, ele é como um sábio construtor, que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, o vento, e deu com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. E nesses dias de pandemias, quanta gente caindo. Quanta gente caindo. Quanta gente perdendo o seu foco. Quanta gente se esfriando, deixando a chama se esfriar. O que Paulo nos relatou em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do versículo 17. Em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus para convosco, orai sem cessar, não fazeis morrer, não apagueis, não extinguais a chama, o fogo do Espírito que há em você. Porque não consegue ouvir, não consegue ler, meditar. Ora, a fé vem, e ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Entenda, meu irmão, minha irmã, meu amigo de caminhada, meu irmão de fé em Cristo Jesus. Quando você medita nas Escrituras, quando você lê as Escrituras, a fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando você está lendo, você pode ter certeza que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quando você estiver lendo as Escrituras, você vai ouvir o Espírito do Deus vivo, o Espírito vivo, o Espírito Santo falar com você. Falar, falar e falar. O Espírito Santo ensina a ler. Eu lembro de um jovem, quando nós éramos de outra denominação. Ele era analfabeto, mas ele aprendeu a ler a Bíblia. Ele aprendeu pelo Espírito Santo a ler a Bíblia, e ele lia só a Bíblia. O Espírito Santo o ensinou. Você conseguiu achar o versículo, irmão? Por quê, irmãos? Obrigado, tá? Pela procura. Mas o Espírito Santo, segundo o apóstolo João, escrevendo em sua carta, ele é a unção que nós recebemos. Em 1 João, no capítulo 2, no versículo 27, poste aí, irmão. 1 João, capítulo 2, versículo 27. João diz assim:
1 João, capítulo 2, versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. A unção ali se refere ao Espírito Santo. Ele permanece em nós, a unção que nós recebemos dele. E não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine sobre isso. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não construída sobre a mentira. E vos ensina sobre tudo o que precisais saber. Permanecei, pois, nele assim como ele vos ensinou. Veja, apóstolo João está citando as palavras de Jesus. Permanecei-vos nele. Permanecei, pois, nele assim como ele vos ensinou. Irmãos, e nós permanecemos nele como? Ouvindo, lendo e praticando. Eu leio o que está escrito e ponho em prática. Eu ouço e ponho em prática. Ainda ontem a Alessandra, minha esposa, ela me ensinava, que eu aprendo muito com ela, ela me ensinava sobre um texto da última carta de Apocalipse, com relação ao que nós achávamos e o que nós ouvíamos sobre ser rico. Mas o Espírito Santo ensinou a ela que não é nada daquilo que nós acreditávamos ser. E o Espírito Santo levou ela em textos das Escrituras, em palavras de Jesus, e jogou por terra toda aquela falácia daquilo que acreditávamos e ouvimos ser. E é como eu disse aqui para os meninos que aqui estão, sobre a questão do ladrão de João 10:10. Não ser o diabo. Passamos uma vida pregando, ensinando, falando que o ladrão de João 10:10 é o diabo. Ele veio roubar, matar e destruir, e na verdade não é o diabo. Não é o diabo. Então, irmãos, Jesus ele disse: aquele que ouve e pratica, quem ouve e pratica, e ouvir a palavra não está ligado só a mim, ao pastor, ao evangelista ou ao mestre. Ouvir a palavra está ligado também em meditar, em ler, em fazer, em obedecer. E o Espírito Santo, então, ele vai guiar você. Por quê? Porque a unção, no entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não construída sobre a mentira, e vos ensina sobre tudo o que precisais saber. Veja, a unção é o Espírito Santo. Eu não preciso, irmãos, de um óleo derramado sobre a minha cabeça. A unção com azeite era algo da lei, foi uma orientação de Deus a Moisés, pegar o azeite de oliveira, de oliva, e orar nele, consagrando ele para que os utensílios da tenda, do tabernáculo fossem consagrados. Mas o tabernáculo tipifica Cristo, tabernáculo tipifica a pessoa de Cristo, e o óleo, a pessoa do Espírito Santo. Hoje somos a casa, somos o tabernáculo, somos o templo do Deus vivo, fomos
Consagrados, porque consagrar significa separar, ou consagrado, separado do mundo para Deus. Temos que ter uma vida de comunhão, de verdade nas Escrituras, sendo verdadeiramente o sal, sendo a luz, do qual ele disse, do qual ele falou, do qual ele se expressou. Oh, e quão terrível será aquele dia, irmãos. Quão terrível será aquele dia. Qual dia, pastor? Quando muitos que hoje falam, mas não vivem nem compreendem, serem deixados para trás. Jesus chegou para os fariseus e disse: vocês têm a chave, estão na porta, não entram e não deixam eles entrar. Vocês impedem. Porque os púlpitos estão infestados de lei, profetas e salmos, e pouca graça. Pouco Cristo, pouca verdade. A unção que dele recebestes permanece em vós. Veja, vos ensina sobre tudo e que precisais saber. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, irmãos, ele está dizendo: todo aquele que ouve e pratica, todo aquele que ouve e pratica. E a pergunta é: aos olhos dele, você escapa? Essa é a pergunta. Aos olhos dele, você escapa? Aos olhos dele, você escapa? Se os olhos do Senhor estão em todos os lugares, você escapa, irmão? Não, querido. Ele conhece o seu caminhar, o seu deitar. Há 24 anos atrás, eu fui para o seminário em Brasília, e lá eu conheci 23 seminaristas, e uma música se tornou a marca da nossa temporada ali. E a música era um salmo de Davi: Senhor, eu sei que tu me sondas, sei que conheces muito bem. Se assento ou me levanto, conhece todos os meus passos. Senhor, eu sei que tu me sondas. Essa era a música, esse era o hino, um salmo de Davi, uma canção. Ele conhece os seus. Por isso as Escrituras dizem que Ele conhece os seus. Eu não conheço, mas Ele conhece. Os seus têm nome. Os seus conhecerão a voz do seu pastor. Quando o seu pastor se manifestar, o supremo pastor, e chamar as suas ovelhas, elas ouvirão a sua voz e o seguirão. Aleluia.
Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é o contrário de quem pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Veja, aquele que ouve e não pratica, no meio da multidão, a mesma palavra é liberada. E algum tempo atrás eu fui corrigido acerca de um provérbio, uma frase muito usada, quando uma pessoa, ela parece não agradar alguém, ou alguém não se agrada dela, ela diz assim: mas até Deus não agradou todo mundo. Não é verdade. Não é Deus que não agradou todo mundo, é que muitos não se agradaram de Deus. É o contrário. Foram eles que não se agradaram de Deus. Existem as etnias, existem aqueles que se qualificam, os ateus, aqueles que se qualificam não se agradar, não crer, e outros não obedecerem a Deus. Eles não se agradaram de Deus. Aqueles que zombam, aqueles que riem, aqueles que fazem chacotas, aqueles que fazem zombaria, aqueles que defamam, eles não se agradaram dele, porque eu me agradei dele. Ele se tornou o meu Pai, ele se tornou o meu Senhor, porque ele é o Rei de Israel, o meu Senhor, o amado de minha alma. Eu me agradei dele quando ele me achou. Achado eu fui, buscado eu fui. Ele me achou, porque eu estava perdido. Então, aquele que ouve e não pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Veja, quando você ouve e pratica, o papai celebra, ele bate palma. Ele bate palma. Mas quando você ouve e não pratica, ele diz: tolo. Tolo, você é um tolo. Mas lembre de Provérbios, porque até o tolo se passa por sábio quando ele fica calado. Mas Salomão vai mais adiante e ele diz assim: porque o sábio, o grande sábio, o verdadeiro sábio, é aquele que aprende com o erro do outro. Aonde ele caiu, eu não vou cair. Aonde ele errou, eu não vou errar. Por isso eu não me envolvo com política. Porque eu aprendi com o erro de alguém. Eu não me envolvo com política. Dizem para mim: você precisa ser candidato. Me ligaram um tempo aí para me filiar a um partido. Eu agradeci, falei: não. Eu não vou sair da posição que eu tenho de embaixador para ser um pré-candidato a vereador. Não, querido, não é isso. Eu sou ministro, dispenseiro de Cristo, ministro de uma nova aliança. Então, o insensato ele constrói sobre a areia, vem a chuva, a água, as enchentes, o vento, e deu com violência contra a casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Quando Jesus acabou de pronunciar estas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Jesus ensinava com autoridade, ele disse: ouça as minhas palavras. E elas estão aqui, meu irmão. Elas estão aqui.
aqui. Você tem tempo para as Escrituras. Você tem tempo, o Cronos, o seu tempo para Ele, para ouvi-lo, para receber dEle, para se alimentar dEle, beber dEle, mergulhar nele. Como diz Mateus 6,6, viver grandes experiências, viver experiências gloriosas com Ele, momentos no qual Ele vai falar, Ele vai liberar a sua doce voz, e você vai dizer: sim, Senhor, eis-me aqui. Ouvir e praticar, ouvir e praticar as palavras de Jesus, as palavras que fluem da graça, elas são verdadeiras, não da lei, dos profetas, nem dos salmos, mas da graça e da verdade. Flua, se mova nisso, graça e verdade, no favor imerecido. Flua nisso, voe nas asas, voe como águia. Ouça a palavra, ouça o que o Espírito diz e caminhe com Ele, viva com Ele. Ouça e pratique, ouça e pratique, ouça e pratique a palavra do Pai. Glória a Deus, meu irmão.